Fé mais fé, amor mais amor. Quem tem Jesus tem o Salvador. Fé mais fé, amor mais amor. Quem tem Jesus tem o Salvador. Anunciamos a fé, anunciamos a fé, anunciamos a fé, anunciamos a fé, a fé, a fé em Jesus. Olá, bom dia a todas. Vamos iniciar lendo Marcos, capítulo 5, do 24 ao 34, que diz: E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse teu mal. 3 evangelistas narraram esse milagre: Marcos, Mateus e Lucas. E Lucas diz que essa mulher havia gastado tudo o que tinha com os médicos, mas que nenhum a curou. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados, mas os que estão foram escritos para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa mulher sofria de hemorragia há muitos anos e, ao ouvir falar de Jesus, passou a acreditar que se somente tocar em suas vestes seria curada. Porém, havia um empecilho. Naquela época, pela lei de Moisés, a mulher, por ter um fluxo de sangue, era considerada imunda, conforme Levítico capítulo 15, 25. Essa mulher deve ter se questionado como aproximar-se de Jesus sem contaminar a multidão. O que faria a multidão caso descobrissem que uma mulher considerada imunda havia saído no meio do povo e tocado em todos que ela esbarrava? Porém, mesmo sabendo de todos os riscos que corria, a mulher entrou no meio da multidão e, ao chegar por trás, tocou nas vestes de Cristo e imediatamente ficou sã. Foi quando Jesus perguntou: Quem é que me tocou? Imaginem como deve ter ficado apreensiva quando descobriram que tocou nas vestes de Cristo. O susto, o medo e todas as questões que lhe passavam à mente. Pedro, juntamente com outros discípulos, falavam: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: Quem é que me tocou? E com medo e tremendo-se, ela aproximou-se, prostrou-se diante de Cristo e lhe disse a verdade. Foi quando Jesus acalmou ao dizer: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Aquela mulher, ela foi recebida por filha, foi curada e foi salva, graças à fidelidade de Cristo. Que honra tem aqueles que nele confiam. Ela foi curada e despedida em paz. A confiança dessa mulher nos ensina que Jesus é fonte de água viva e de uma fonte inesgotável, pois qualquer que tocá-lo é limpo da sua imundície. Vejam, ela passou a confiar a partir do momento que ouviu acerca de Cristo e refletiu. Nesse momento, foi tomada de fé, uma confiança que superou os medos que tinha. Se ela não tivesse ouvido acerca de Cristo, jamais teria tamanha confiança, jamais acreditaria, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao ouvir acerca daquele homem, ela foi invadida por uma confiança tamanha que a fez acreditar
que se somente tocasse nas suas vestes, seria curada. A confiança que ela depositou em Cristo era diferente da confiança que teve nos médicos. A confiança nos médicos levou a gastar tudo o que possuía, mas a confiança em Cristo levou a desafiar as suas próprias crendices e as leis que haviam. Aquele homem tinha poder para sará-la daquele mal. E ela não ficou presa aos pensamentos que poderia contaminá-lo. Ela foi além. A notícia acerca de Cristo renovou a sua crença e transformou a sua vida. Naquele momento, Jesus dizia à multidão, para que crescem que ele é o enviado de Deus, assim como dito lá em João 11:42. Muitas vezes Deus espera de nós, amadas, que digamos, Senhor, eu não posso fazer isso sozinha. Não esgote suas forças. Nós precisamos depositar sobre Ele as nossas aflições. Tudo está nas mãos de Deus, amadas. Precisamos aprender a viver pela fé, a saber esperar no Senhor, a confiar em Deus que tudo pode e termos constantemente nossa fé renovada. Deus cuida de nós, cuida de cada filho. Precisamos confiar que vai cuidar de nós e que correremos e não nos cansaremos. Andaremos e não fatigaremos. Encontramos refúgio ou abrigo quando descansamos no Senhor, e só Ele pode renovar as nossas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Tenha coragem de enfrentar o problema, tenha coragem e entusiasmo de falar de Deus, para que outras pessoas também tenham oportunidade de crer, como aquela mulher teve. Essa coragem nasce dentro de nós. Você sabe o que significa entusiasmo? Entusiasmo é composto de duas palavras do grego, em mais teus, que literalmente quer dizer em Deus. Ser entusiasmado é nada mais do que estar cheio, repleto de Deus. Ou seja, sem entusiasmo é difícil alcançarmos um objetivo. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Que todos nós possamos aumentar cada vez mais a nossa fé em Deus e viver a nossa vida com muito entusiasmo. Que o Senhor abençoe a todas. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno e poderoso, neste momento, diante do Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este devocional, por essa palavra, Senhor, é tão motivadora, edificante, Senhor, que nos ensina, Senhor, a sermos mulheres confiantes e mulheres entusiasmadas no Senhor, sabendo que o Senhor renova nossas forças, Pai amado. Que o Senhor nos ajude a ser como aquela mulher, a somente crer, Senhor, e confiar, depositar toda a nossa confiança em Ti, Senhor, porque sem Ti nada somos. E somente no Senhor nós temos a esperança de vivermos uma vida melhor, de termos o refrigério para nossas dores, aflições, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso ajudador, Pai. Nós te louvamos, Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso protetor, aquele socorro bem presente nas tribulações, por isso não tememos, Pai. Que possamos ser como aquela mulher, Pai, ter a fé, Senhor Deus, a convicção de que o Senhor é por nós, Pai, e de que precisamos falar do Senhor com grande alegria, anunciar tuas grandezas, anunciar as tuas maravilhas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos cuidar, por nos amparar, por nos ajudar, por nos amar, Senhor, de uma maneira que nós muitas vezes não compreendemos, porque o teu amor é imensurável, Deus. E é em nome de Jesus que nós te louvamos, te bendizemos, pela salvação que temos em Ti, e que a cada de nossos corações possa estar cheios e repletos da Tua vontade, e em fazer a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.